caríssimos irmãos sacerdotes, caríssimos diáconos, queridos membros do nosso batalhão, meus queridos da nossa comunidade da Catedral e aqueles que hoje aqui nos visitam. E quando eu saúdo, evidentemente, os nossos integrantes do nosso batalhão, do nosso 60º Batalhão de Infantaria, igualmente suas famílias, todos os que aqui se encontram, sejam muito bem-vindos. É hora de refletirmos sobre a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus é a luz da nossa caminhada. E a cada final de semana que aqui nós nos encontramos, temos a alegria de, ao ouvir a Palavra de Deus, ter elementos de sobra para a nossa semana e para a nossa vida pela frente. Antes de entrar no cerne, que para mim hoje é a Palavra de Deus, inclusive aquilo que cantávamos no Salmo de Meditação, no Senhor toda segurança e salvação, toda a paz, toda a bênção. A síntese é a maravilha de Deus que nunca deixa faltar a sua graça em nossas vidas. Essa é a síntese. Mas nesse momento de homilia, de reflexão da Palavra de Deus, precisamos também colocar alguns elementos que nos ajudam a entender a própria Palavra de Deus. E hoje existem 3 situações que precisam ser compreendidas, senão nós deturpamos ou entendemos errado a Palavra de Deus. A primeira delas é na primeira leitura do livro do Gênesis. Lembram a leitura? Como é que está a memória? É a história de Adão e de Eva. Adão diz que a culpa é de Eva, Eva diz que é da serpente, e a serpente não sei de quem que ela diz. O que significa isso? A Bíblia não é livro de ciência. A Bíblia é um livro de teologia. Consequentemente, não vamos imaginar uma árvore, não vamos imaginar uma serpente passeando pela árvore, não vamos imaginar 2 pessoas, Adão e Eva, cujos nomes também são simbólicos. O que nós entendemos? É uma lição de pedagogia, onde o judeu grande precisa explicar a seu filho, o papai e a mamãe precisam explicar a seus filhos que existe o mal no mundo, que existe o pecado. Portanto, há uma linguagem teológica por trás. A Bíblia diz a verdade, não cientificamente, mas teologicamente. Houve um pecado, houve num determinado momento o mau uso da liberdade humana e do livre-arbítrio. A todo dia, cada um de nós está diante de uma definição, de uma situação. E muitas vezes, também nós, ao escolhermos, em vez de escolhermos o caminho do bem, acabamos escolhendo o caminho do mal e contrariamos a vontade do Senhor. Por isso, o primeiro entendimento é exatamente esse. Entendamos a Palavra de Deus no sentido teológico. Adão e Eva e o pecado original mostram que Deus é o Senhor e o Criador de todo homem e de toda mulher, Criador da vida. Mas o homem e a mulher nem sempre correspondem ao amor de Deus e na sua liberdade cometem o pecado. Segundo ponto a ser explicado, do Evangelho. O Evangelho dizia, por exemplo, que acharam que Jesus estava meio fora da casinha. Jesus não estava bem. E diziam que ele estava possuído pelo demônio, inclusive. Obviamente, se Jesus fazia só o bem, como é que poderia estar possuído pelo demônio? Então tem aquela célebre frase que muitas vezes as pessoas entendem mal, onde Jesus diz: todo pecado será perdoado, menos o pecado cometido contra o Espírito Santo. O que é esse tal de pecado contra o Espírito Santo? O próprio texto nos deu a dica para entendermos. Pecado contra o Espírito Santo é não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e imaginar-se impossível de ser salvo pela graça de Deus. Não tem pecado. Por quê?
Porque não reconhecer e não admitir a possibilidade de salvar-se, e não admitir o Senhor como Salvador, é não querer salvar-se. Consequentemente, não é Deus, na verdade, que não nos perdoe, somos nós mesmos que não queremos ser perdoados, porque não aceitamos a graça de Deus em nossa vida, e assim nos julgamos impossíveis de sermos salvos. Não cremos em Jesus como Senhor e Salvador e não acreditamos em nossa salvação. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Terceiro pontozinho, ainda no final do Evangelho de hoje. No final do Evangelho falava que Jesus Cristo estava pregando a uma multidão. De repente surge alguns e dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus diz: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós temos aqui dois pontozinhos. O primeiro deles, no hebraico antigo, a palavra irmão valia numa mesma família, tanto para irmãos consanguíneos como para primos. Para nós é tranquilo, por todo o contexto, por toda a história, que Nossa Senhora teve o Filho único, Jesus, não teve outros filhos. Consequentemente, Jesus é o Filho único de Nossa Senhora. E os primos, porque naquele tempo, o mesmo vocábulo hebraico designava, repito, tanto irmãos consanguíneos como os primos. E o segundo ponto é imaginar o seguinte: Jesus foi, pelo menos, deselegante. Afinal de contas, ele disse: olha, minha mãe que fique lá, etc e tal, vocês é que são meus irmãos e minhas irmãs. Na verdade, foi o maior elogio possível a Nossa Senhora, porque se houve alguém que fez a vontade de Deus, quem foi? Nossa Senhora. Foi um belo elogio à sua mãe. Mas Jesus mostrou uma outra realidade. Qual é? A grande realidade, que a família dos filhos de Deus é muito mais forte que a família humana. Os laços de fé são mais fortes que os laços de consanguinidade. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a viver eternamente em Deus. A família humana se desfaz, a família divina de vida em Deus, essa existirá para sempre, porque viveremos eternamente em Deus, assim diz a nossa fé. Explicados esses pontos para bom entendimento da palavra de Deus, quero ir agora àquilo que para mim é o cerne da palavra de Deus de hoje, que encontramos na leitura da carta de São Paulo aos cristãos de Corinto, que é basicamente isso. Nós somos filhos e filhas de Deus, que temos uma caminhada a fazer para vivermos eternamente em Deus. Deus nos criou e por amor nos deu a salvação em Jesus Cristo, e nós retornamos agora para viver em Deus. E nessa nossa caminhada, que é a razão da nossa vida, viver em Deus, nós vamos, São Paulo foi muito prático, nós vamos ficando idosos, nós vamos envelhecendo por fora, chegam os cabelos brancos, o primeiro cabelinho branco a gente se assusta, né? O segundo um pouco menos, e depois que está tudo branco a gente já não se assusta mais, não é verdade? Mas a gente vai envelhecendo, tanto é verdade que, lembremos-nos sempre, depois que uma pessoa passa, hoje em dia aumentou, depois que a gente passa dos 70 aí, nunca diga bom dia para uma pessoa, mas sempre faça uma pergunta: onde dói hoje? Porque é impressionante, né? Depois de uma certa idade, ou a gente não dormiu direito, ou dói aqui, ou dói ali, come um pouquinho mais, e assim é a vida. Bom, na sua sabedoria, São Paulo dizia: olha gente, para nós que somos cristãos, que temos fé em Jesus Cristo e que sabemos que caminhamos para Deus, tenhamos consciência de que apesar de ficarmos com mais dificuldades externamente, em todo sentido, mas internamente nós ficamos cada vez melhores. Ficamos cada vez melhores. Por quê? Porque a graça de Deus, se nós correspondemos, vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso ser. E assim, cada dia vivido não é um dia mais perto da morte, gente. Cada dia vivido é mais um dia perto do Senhor, que
que é a razão da nossa existência. Por isso, não tenhamos medo da morte, nunca. Cada dia vivido é um dia mais perto do Senhor. É para isso que nós existimos. Essa é a razão da nossa vida. E assim, com esses sentimentos que vêm do próprio Deus, força do próprio Deus, cada dia torna-se mais fácil de ser vivido, porque não vivemos no medo, vivemos na esperança, vivemos na confiança, e a confiança para o cristão é a certeza do encontro com Deus. E uma palavrinha final, agora rapidinha, nessa maravilha que é completar 100 anos do nosso batalhão de infantaria. Dizia eu há pouco que quanto mais velhos, mais experientes e mais maduros. E portanto, se chegamos aos 100 anos, é porque um dia após outro dia, na constância e na fidelidade, dentro da organização e da condução dos valores, formando pessoas para a vida, formando pessoas na disciplina, o nosso exército vem dando grandes passos na nossa comunidade social, na nossa comunidade humana. E por que não dizer, na nossa comunidade de fé? Por isso, eu parabenizo por esse evento que está sendo realizado aqui na Catedral. Sei que acontecerão também outros cultos em outras igrejas, mas sem dúvida nenhuma, para nós cristãos católicos é um grande momento de alegria poder ter uma celebração onde agradecemos a Deus pelo nosso exército, pela segurança, pelo bem que faz em nossa sociedade. Que bom que estamos aqui hoje, somos gratos ao Senhor. Fechando, somos amados por Deus. O pecado, infelizmente, faz parte da nossa vida quando usamos mal a nossa liberdade, mas sempre é superabundante a graça de Deus. Portanto, não se esqueça nunca, Deus o ama e o ama de modo absoluto e quer vê-lo feliz. Depende de cada um de nós abrir as portas do nosso coração e permitir que Deus faça parte da nossa vida. Combinado? Muito bem, gente. Fiquemos em pé e rezemos o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,